é a penúltima lição desta revista maravilhosa. Domingo que vem nós encerraremos a revista, e essa é a penúltima lição, lição de número 16, vivendo a verdade em amor. A leitura é um pouquinho extensa, mas nós vamos ler apenas o versículo-chave. A leitura, depois você lê na casa de vocês, 2 João, de 1 a 13, que é toda a segunda carta de João. Ela contém 13 versículos apenas, e então depois vocês leem, mas vamos ler aqui o versículo-chave da nossa lição nessa manhã, que está em Efésios capítulo 4, versículo 15, para você que não tem a revista, e para você que está acompanhando pela internet, Efésios 4, versículo 15, que Deus abençoe todos os nossos irmãos internautas. A sua distância não diminui a sua importância, você é muito importante para nós e para Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, está na sua revista e você pode acompanhar. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, nesta manhã estou aqui, Pai, para ser usado por Ti, para trazer aquilo que o Senhor quer falar, e somente aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Me usa, Senhor, que eu seja canal de bênção na vida dos meus irmãos, meu Deus, e abençoa nossos irmãos também que estão pela internet, que a Tua palavra, somente ela, Pai, seja falada aqui. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o tema dessa lição é muito sugestivo, e foi até bom, irmã Lindal, ter cantado esse hino, que tem uma parte do hino que fala: geração que não tolera o pecado, mas ama o pecador, né? Nós estamos vivendo num tempo de muito pecado, abundâncias em pecado, né? Vamos dizer assim, e mais do que nunca se faz necessário ter amor. Não é porque você vai falar a verdade que você precisa, mas eu estou falando a verdade, mas tem que ser uma verdade dita com amor. E essa segunda carta do apóstolo João, ela fala sobre isso, vivendo a verdade em amor. Sabe, a gente vive um tempo de extremismo, né? Ou é muito para a direita, ou é muito para a esquerda, e nós devemos ter moderação. E essa lição a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, como falar a verdade, mas falar a verdade em amor. O alvo dessa lição é mostrar aos alunos que a verdade é a base do amor cristão recíproco, e alertá-los do perigo do falso ensino na igreja. E a gente também vai falar um pouquinho, já que a gente vai falar sobre a verdade, a gente tem que falar sobre a mentira também, né, que é o falsos ensinos, falsos profetas, que hoje em dia tem demais também, né? Então nós vamos aí aprender um pouquinho, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Na nossa revista, já começando a leitura, diz assim: conciliar verdades do Evangelho com a fraternidade cristã é a proposta do autor em sua segunda epístola. Ela apresenta o essencial para o andar do crente numa época em que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Meus irmãos, hoje em dia a gente tem um celular na nossa mão, a gente tem a internet, né, à nossa disposição, e como a gente tem visto falsos ensinadores, falsos mestres nas redes sociais, né, a começar eles ensinam que você hoje não precisa congregar mais, você não precisa ir para a igreja mais, que você é a igreja, que onde você está, você é visitado por Deus, você é abençoado por Deus, você é dirigido por Deus, e sim, Deus está conosco, mas a Bíblia manda a gente congregar. E muitos desses falsos ensinadores, falsos profetas, têm colocado na cabeça de muitas pessoas que elas não precisam congregar mais, que elas não precisam de uma liderança, que elas não precisam de pastores. E se você for investigar a vida dessas pessoas, são pessoas que muitas vezes rebeliaram contra a liderança, são pessoas que estavam na igreja como nós, e de certa forma rebeliou, não concordou, e falou: eu vou abrir meu próprio ministério, ou falou: não, quer saber de uma coisa, agora eu vou orar sozinho, agora eu vou para um monte, agora eu vou fazer isso, aquilo. E nós estamos vivendo numa época que tem muitas dessas pessoas por aí afora, muitas dessas pessoas, até mesmo em igrejas, né? Tem pessoas que são aventureiras, vêm para uma determinada igreja, passa por uma determinada denominação, fica ali algum tempo, meses ou alguns anos, e enquanto estão ali, dissemina informações falsas, ensina o falso evangelho, e faz com que muitas pessoas se percam. Hoje nós temos muitas pessoas fora das igrejas, fora dos caminhos do Senhor, porque ouviram
coisas de pessoas que não estavam preparadas, pessoas que não estavam alicerçadas na palavra de Deus, e fizeram com que essas pessoas se desviassem da presença do Senhor. É muito perigoso, meus irmãos, né? A gente tem que orar muito para que nossos pastores, todos os pastores de igreja, tenham muita sabedoria do céu, no que diz respeito a quem receber na igreja, no sentido assim de liderança, de eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou isso, aquilo, porque a gente, quando a gente para estudar a história de Jonas, né, a história de Jonas, tudo começou, quando Jonas entrou no barco e começou aquela viagem, as tempestades se levantaram, vieram os levantes, e é incrível, porque tinha um fugitivo dentro do barco, tudo isso começou. E às vezes vem fugitivos para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor, e começa a disseminar informações falsas, palavras que não são verdadeiras, pregar o evangelho que não é o do Senhor Jesus Cristo, e começa a levantar uma tempestade dentro do barco, que é a igreja. E é interessante que lá na passagem de Jonas, quando a tempestade levantou, a primeira coisa que eles fizeram não foi lançar sorte para saber com quem estava o pecado, com quem estava o problema. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar os tesouros e lançar no mar. A primeira coisa. Assim que começou, ele falou assim: nós vamos naufragar. Calma aí, vamos tirar o peso. Começou a pegar os tesouros, que era para toda a jornada, que era para toda aquela viagem, e lançaram no mar. E muitas vezes, quando o líder, o pastor, não tem a direção de Deus, ele faz isso. Por causa de um fugitivo que chegou na igreja, ele começa a pegar os tesouros que a igreja tem, que seria para usar na sua caminhada, na sua viagem, nessa terra, e começa a lançar fora. Por quê? Porque tem um fugitivo dentro. Então, que oremos para os nossos pastores, oremos pela nossa liderança, para que tenha discernimento e saiba identificar essas pessoas que são, de certa forma, fugitivas daquilo que Deus tem para a vida delas, aventureiros, que disseminam o falso evangelho. Às vezes a pessoa, mas a pessoa não tem nem oportunidade de pregar, mas às vezes está no banco falando com alguém. Às vezes está sentado do lado de alguém que às vezes não está tão firme na fé, e fica, mas para que você está nessa igreja? Nossa, para que tudo isso? Para que isso? É exagero, né? Fazendo as pessoas desviar dentro da igreja. Então oremos pelos nossos pastores, nossa liderança, para que Deus dê sabedoria do céu, para que essas pessoas aventureiras não tenham oportunidade de atrapalhar a obra e o plano que Deus tem para a sua casa, para a sua igreja. Amém, meus irmãos? E aqui na nossa revista, o primeiro tópico aí é a saudação, né? Aqui é mais explicando o nome do escritor, o estilo, o vocabulário dele, né? A identidade dos destinatários. É igual quando você faz faculdade na área da saúde, tem matemática, você fala assim: mas para que isso, né? Mas faz parte, se faz necessário. E aqui diz assim, o primeiro tópico aí, a saudação. Quando analisamos os primeiros versículos da epístola, encontramos algumas informações que nos são úteis para a compreensão da mesma como um todo. Por exemplo, o nome do escritor. Então aqui eles vão trazer algumas informações que são necessárias para a gente entender por que a carta foi escrita, para quem que ela foi escrita, né? Aí tem lá o nome do escritor, tem lá o jeito do escritor de falar, tem a identidade daquelas pessoas que, para quem que foi escrito, para quem que é o destino, né? Aqui na revista fala que são duas possibilidades. Uma seria uma amiga pessoal. João escreveu a uma senhora eleita e seus filhos, e também a possibilidade de uma igreja local, né? Por que ele escreveu a segunda carta de João. E aqui também no tópico 4 diz assim: a chave do ensino da epístola. Então tem aí algumas informações que são importantes, mas talvez para a gente aqui nesse momento não vamos focar naquilo que seria de maior importância para a gente nessa manhã, que é a partir do tópico 2, a vida em comunidade. Meus irmãos, viver em comunidade hoje em dia está muito difícil, não é fácil, né? A gente encontra pessoas de todas as formas, e muitas vezes dentro da igreja não é fácil a gente conviver com algumas pessoas também, a gente sabe disso, né? As pessoas, cada um tem suas maneira de ser, maneira de falar, maneira de pensar, e a gente precisa entender e compreender todos, mas a gente não precisa aceitar, mas a gente precisa respeitar, né? E é muito interessante, meus irmãos, porque o inimigo usa muito disso, sabe? O inimigo usa muito dessa situação que a gente procura viver em comunidade para poder atrapalhar o andamento da obra do Senhor.
É incrível como uma contenda, uma desavença entre os irmãos. Ah, o irmão olhou para mim com a cara feia, o irmão não cumprimentou. Ah, o irmão não sei o quê. Ah, o pastor prefere o irmão, a pastora prefere a irmã. Tudo isso atrapalha a gente viver em comunidade. E tudo que a gente precisa viver é em comunidade. Cada dia mais. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a união é necessária, meus irmãos. Onde nós precisamos estender a mão uns para os outros. Muitas pessoas estão perto de nós sofrendo. Tem pessoas que no nosso meio, na nossa igreja, que às vezes não tem o que comer em casa. Às vezes está passando por dificuldade, não tem uma roupa para vestir. E muitas vezes nós estamos preocupados com nós mesmos, com as nossas necessidades. Ah, mas eu também preciso. Mas você precisa, mas muitas vezes o que você precisa está na mão de Deus. E Ele está só esperando você abençoar alguém, você ajudar alguém. Então nós temos que estar sensíveis a isso. E aqui, começando aqui no tópico 2, a vida em comunidade, ó, o propósito prático da mensagem de João é mostrado no versículo 4 a 11, quando ele se relaciona tanto à vida interna da comunidade local, como no perigo doutrinário que ameaça de fora. Os dois assuntos são intimamente ligados. Os dois assuntos estão intimamente ligados. O perigo doutrinário, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, como eu falei, que é perigoso. Não sei se vocês já teve a oportunidade de ir lá no Morro da Capuava orar. É um local bastante gostoso da gente ir orar. Eu costumo ir lá sempre, vou com a minha família orar lá. Mas lá é um local que a gente tem que ficar vigiando o tempo todo. Porque o que tem de falsos mestres, falsos líderes, né? Tem alguns desses que colocam banner, tamanho dessa árvore aqui, ó, com a foto dele, profeta fulano de tal, venha receber a sua cura, venha receber seu milagre. E quando você vai conversar com essas pessoas, eles cobram de você para isso. Você acredita nisso? Eles cobram de você. Não, qual que é o seu problema? Eu estava lá e vendo ele conversar com a mulher. Ah, preciso de uma libertação, preciso de um não sei o quê. Ele falou assim, olha, vamos fazer um trabalho, eu vou orar com você, nós vamos fazer uma campanha, vai ser cinco orações aqui no monte, e eu vou te cobrar R$2.000 para fazer esse trabalho com você. Meus irmãos, como assim? Como assim? O que ele recebeu de graça, ele está cobrando para poder fazer pelas pessoas. E que garantia que ele dá que vai acontecer o que a pessoa precisa? Porque quem sabe que se vai acontecer ou não é Deus. Se vai fazer ou não é Deus. E você acha que R$2.000 vai comprar Deus? Você acha que Deus precisa do dinheiro? Mas isso não está longe não. Nas igrejas tem pessoas que fazem isso, você sabia? Nas igrejas tem pessoas que fazem isso. Olha, irmão, eu vou te acompanhar espiritualmente e você vai me dar R$1.000 por mês para eu poder orar por você. Como assim, irmãos? Como assim? O que nós recebemos de graça nós damos. Quando você veio para a casa do Senhor, quando alguém evangelizou você, quando alguém pregou para você, ninguém cobrou de você dinheiro. Ninguém cobrou. Então nós temos que estar esperto. Quando alguém chegar, a sugestão minha particular, que alguém chegar para você propondo isso, então fazer o seguinte, irmão, eu vou fazer um contrato, irmão, vou fazer um contrato aqui, e você vai ter que curar a pessoa. Você vai ter que curar. Não, a pessoa vai ter que ser liberta. Porque como assim que você vai cobrar uma coisa que você não sabe se vai acontecer? E como eu falei, recebeu de graça, gente, pelo amor de Deus, é de graça que a gente vai dar. Ah, mas eu vou orar, eu vou pagar o preço, o obreiro é digno do seu salário. Não, irmão, desse jeito não é desse jeito. Você está distorcendo o versículo, né? Mas existem os falsos, infelizmente, existem os falsos. E por que muitas vezes a gente cai? Porque a gente muitas vezes não está embasado na Bíblia, não conhece a palavra de Deus. E essas pessoas agem justamente no desespero seu. É igual a empresa funerária, né? Você já viu empresa funerária na porta do hospital? Quando um parente morre, quando a pessoa morre, gente, eles, como se diz, eles arrancam o couro da pessoa, porque a pessoa não tem um plano funerário, a pessoa morreu, vai ter que pagar, então, sei lá, um serviço que ficaria 2.000, 3.000, é 10.000, porque age em cima do desespero da pessoa. Então, quando a gente está desesperado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar e buscar em Deus a direção. Não sair dando tiro para qualquer lugar, ai meu Deus, me ajuda, não, calma, Senhor, o que eu faço? Porque se você tem fé que você vai pagar R$2.000 e vai receber seu milagre, por que você não usa essa fé para receber seu milagre sem pagar? Por quê? Ah, eu tenho fé que se eu pagar R$1.000 por Jean orar para mim, eu vou ser curado. Então por que você não pega essa fé e ora você para Deus te curar? Você vai economizar R$1.000. Entendeu? Tanto que é simples, mas a gente tem fé para os outros, mas não tem fé para a gente.
Mas isso vem de onde? Dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, pessoas que ficam vagando de igreja em igreja, meus irmãos, está muito sujeito a essas coisas, porque ela não tem uma liderança, ela não tem um pastor, ela não escuta uma palavra, ela não participa do culto de ensino. Já viu que tem gente que só vai em campanha em campanha? Tem gente que vem aqui na nossa igreja só dia de quinta-feira, só dia de campanha. Aí na quarta está em outra igreja, outra campanha. Na terça, outra igreja. Só campanha, campanha, campanha. E de lá, nesses lugares, elas escutam tudo, recebe tudo, absorve tudo, de tudo. Não tem base. Não tem não está alicerçado na rocha. Sabe? E essas pessoas são frágeis. E é por isso que acontecem essas coisas. Então nós temos que despertar, meus irmãos, temos que estar atentos. O falso mestre, o falso ensinador, muitas vezes não está nem na igreja, está dentro da nossa casa, na televisão que você liga, na internet que você tem lá no seu celular. Você começa a assistir, o apóstolo fulano de tal, porque o cara lá ele é mestre em divindade, doutorado, não sei o que. Não, irmãos, não, leia a Bíblia você, busque Deus você. A gente tem tempo para assistir palavras, pregações na internet, mas a gente não quer pagar o preço para orar. A gente não quer buscar de Deus a palavra que vem fresquinha dele para nossas vidas. Então nós temos que ter sabedoria e ter misericórdia de nós mesmos, para nós não sermos enganados, buscar de Deus a direção. No tópico 1 diz assim, o nosso amor aos outros não deve minar a nossa lealdade à verdade. Ou seja, o seu amor ao seu próximo, ao seu irmão, à sua família, não deve fazer você deixar de lado a sua lealdade à verdade. Temos que ser verdadeiros, mas com amor. E direto acontecem situações que nós precisamos falar a verdade, e tem que ser com amor. Por mais que seja dura, por mais que seja uma palavra de correção, de exortação, nós temos que fazer isso, mas com amor. Com amor. Eu lembro uma vez que a gente estava num departamento, a gente era líder de departamento, e tinha acontecido uma situação, e eu vim aqui e falei, pastor, eu vou pegar aquele povo lá e vou falar isso, vou falar aquilo, porque eu tenho razão, porque isso. E aí eu terminei de falar, ele falou assim para mim assim, você tem toda a razão, certinho, é desse jeito mesmo. Tinha que ter feito assim, tinha que ter falado assim, tinha que ter tal. Ele falou assim, mas você não pode falar dessa maneira, porque você falando dessa maneira, você vai estar tocando na rocha. E Moisés tocou na rocha e ele ficou de fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tocar na rocha. Vocês conhecem a história de Moisés, ele estava tão irado, que Deus mandou ele tocar na rocha, para sair água, ele feriu a rocha. Então você tem que tomar cuidado, irmãos, por mais que você tenha razão, por mais que seja verdade, por mais que você esteja certo, tem que tomar cuidado na hora que você vai tocar na rocha, porque se você ferir a rocha, você pode ficar de fora, você pode ser prejudicado. Aí você vai chegar lá, Senhor, mas eu estava certa. Ele vai falar, não pedi para você tocar na rocha, não ferir a rocha, e aí, pedi para você tocar. Então nós temos que ter sabedoria. Os irmãos sabem, eu faço um trabalho com pessoas em situação de rua, usuários de drogas, e muitas vezes requer falar com eles de forma dura. Tem dia que a Janina fala para mim assim, para que você falou desse jeito? Meu Deus do céu, para quê? Mas são situações com pessoas que precisam ser despertadas. Eu não posso chegar para um usuário de droga e falar para ele assim, você é um campeão, você é um vencedor, Jesus te ama, que é isso, Deus te ama demais. Como? Eu vou falar para ele que Jesus te ama, mas você tem que tomar vergonha na sua cara. Você precisa mudar de vida. Não adianta. Quinta-feira eu estava aqui na igreja, eu estava aqui abraçando o pastor no final do culto, pedindo perdão para ele, que eu falei que ele vai fazer a carteirinha de idoso, semana que vem. Aí ele ficou, aí deu os parabéns, eu não quero seus parabéns não. Aí eu falei, brincando com ele. Aí tinha uma senhora ali aguardando para falar comigo, e eu desci para falar com aquela senhora, ela falou assim, olha, eu vim no culto hoje, para falar com você, porque você é a minha última esperança. Eu falei, não, a última esperança da senhora é Jesus. Não, nem vem, misericórdia. Aí ela falou para mim assim, tem um filho que é usuário de droga, ele está em casa, quebrando tudo. Aí tirou a manga assim das blusas, toda roxa, as pernas, tudo roxo. Está me batendo, meu marido não aguenta mais, foi embora de casa. Aí agora ele está devendo o traficante, eles foram lá em casa, pegaram os meus móveis, tudo e levaram para pagar as dívidas dele. Eu não sei mais o que fazer. E ele é muito agressivo, muito nervoso, muito tal. E eu preciso que o irmão vá lá comigo, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou lá? O cara nervoso, bravo de jeito, E eu falei, não, então fazer o seguinte, amanhã cedo eu vou lá. Amanhã cedo eu vou lá, fui para casa, falei, Senhor, eu falei que eu vou lá, e eu vou, mas o Senhor vai comigo, me ajuda. E aí eu cheguei naquela casa, ela abriu o portão, eu entrei, e ela chamou o rapaz, e ele já veio de lá, irmãos, mas daquele jeito.
E aí, na hora que ele me olhou, falou para mim assim: eu te conheço. Eu falei assim: que bom. Ele falou assim: mas eu não sou morador de rua. Eu falei: eu sei que você não é morador de rua, você está na sua casa. Ele falou assim: o que minha mãe vai falar para você? Não, eu vim aqui para te ajudar, mas não preciso da sua ajuda. E começou, irmãos, e começou. Porque eu mato polícia, porque eu faço, porque... E aí eu, cheio de ousadia, eu falei: cara, eu estou aqui porque eu não tenho medo de você. Não tenho medo de você mesmo, não tenho. Eu estou aqui porque eu vim para te ajudar. E precisei falar umas verdades para ele, mas com amor. Mas falei umas verdades dura para ele. Mas em momento algum desrespeitando, momento algum falando que ele era um noiado, que ele era um bandido, que ele... Não. Falei: cara, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E eu vim aqui porque é a sua última chance. Você vai morrer. Você vai morrer. Eles vão te matar. Você está devendo, você não está podendo nem sair na rua mais e tal. E ele fica nervoso dentro de casa porque ele não pode sair na rua, porque ele está devendo, então o pessoal fica cercando ele. E onde que ele pega, ele bate, machuca ele. E ele fica nervoso e pega a mãe e bate na mãe. E aí, conversei com ele, foi mais de 1 hora conversando, tentando convencer, e ele: não. E eu falei para ele assim: eu tenho que ir embora, que eu tenho que buscar meus filhos na escola, e eu volto daqui 1 hora. Você tem 1 hora para você pensar se você vai viver, se você vai morrer. E virei as costas e saí. E eu entrei no carro e falei: meu Deus do céu, o que eu falei para o cara? Que ele tem só 1 hora para decidir se ele vai viver, se vai morrer. Mas eu falei para ele a verdade, sabe? Dentro de uma direção de Deus, para aquela situação. E eu busquei meus filhos, a Maju estava na aula, o Nicolas em outra, peguei, levei para casa, voltei lá, falei: e aí? Vai viver ou vai morrer? E ele falou para mim assim: eu vou viver. Coloquei ele no carro, levei, fiz todo o protocolo que tem para fazer hoje em dia para internar uma pessoa numa clínica de recuperação. E para a honra e glória de Jesus, levei ele para a clínica, está internado. Mas precisei falar verdades para eles de forma dura, mas sem tocar na rocha, sem ferir a rocha, sem bater na rocha. Falei que precisava acordar, precisava chamar a atenção dele, mas sem falar para ele que ele era um Zé Ninguém. Você é um Zé Ninguém, você é um noiado, você é um drogado, olha para você. Não precisa disso, irmãos. Não precisa disso. E também dentro da direção de Deus. Falei: Senhor, me guarda. Pensa, todo mundo está tentando pegar o cara para matar, eu estou andando com o cara dentro do meu carro, toma um tiro junto comigo, morre eu e ele. Falei: Senhor, me guarda, tem misericórdia. Para os irmãos terem noção, a situação estava tão séria, na hora que eu fui levar ele para a clínica, ele deitou o banco do carro e ficou escondido, colocou uma blusa na cabeça, falou: ninguém pode me ver. Mas eu fui lá, para a glória de Jesus, consegui fazer ele mudar de ideia e se internou. E aquela mãe me agradeceu, chorou, me abraçou, mas tudo com amor. Tudo com amor. Se eu chego lá e falo assim: eu vim aqui porque você não presta, você não vale nada, tá? Tinha perdido a pessoa. Eu lembro da situação lá no viaduto uma vez, até a Maristela estava com a gente, um adolescente lá, todo empolgado e tal, nossa, porque é bom demais na rua, droga é bom demais e tal. E eu fui lá e ele estava cortando o cabelo com a Maristela no dia, eu pus a mão na cabeça dele, eu falei para ele assim: ministro na sua vida, o pé de Deus no seu pescoço. Aí ele olhou para mim: você lembra, Maristela? Ele falou para mim assim: é o Levi. Ele falou assim: mas você está ficando doido? Em vez de você ministrar a bênção de Deus, você vai ministrar o pé de Deus no meu pescoço? Eu falei: o pé de Deus no seu pescoço, que Deus te pegue, Deus te quebre. Falei para ele. E aí, ele sumiu, irmão, desapareceu o menino. E um dia ele voltou, mancando, todo quebrado, voltou lá. Falou: eles me chamam de pastor. Pastor, eu quero te agradecer, eu vim aqui te dar um abraço, porque aquele dia o Senhor ministrou o pé de Deus no meu pescoço. E eu fui na boca para comprar uma droga e cheguei lá, o traficante me pegou, bateu, me espancou. E a última coisa que ele fez para me matar, ele pisou no meu pescoço, ele pôs o pé no meu pescoço. E eu escutei a voz do Senhor falando comigo, que Deus coloca o pé no seu pescoço. Naquela hora eu falei: é Deus colocando o pé no meu pescoço. E eu pedi perdão para Deus e falei: Deus, me dá mais uma chance, me ajude. Não deixa esse cara me matar não. Ele falou: o cara estava com a arma na minha cabeça. E aqui eu estou. Ele teve misericórdia de mim. Então tem hora que você vai falar coisas que é absurda, mas é com amor. Para o despertamento da pessoa, para a pessoa acordar, para a pessoa reagir. Não adianta, igual eu falei, não adianta você ficar lá: você é um campeão, que Deus te ama demais, que você é escolhido de Deus. Irmãos, ser escolhido é uma coisa, agora estar na direção de Deus é outra coisa. Deus não vai, que Deus te prospere. Como que Deus vai prosperar uma pessoa que é usuário de droga, irmãos? O usuário de droga pega 3 mil reais e ele gasta uma noite. Como que Deus vai prosperar um usuário de droga? E você vai orar para Deus prosperar um usuário de droga? Não vai. Eu vou orar para Deus fazer você ter um encontro com Ele de verdade, para Deus transformar a sua vida. Então, tem que ser com amor. O nosso amor
não pode minar a nossa lealdade à verdade. Então, ou seja, a verdade é verdade. Vai dizer a verdade, seja verdadeiro, mas com amor. Diz assim, ó, é bem provável que João tenha se encontrado com alguns membros da igreja. A conduta deles impressiona, mas João sabia que nem todos os membros estavam vivendo coerentemente. Daí ele dizer: fiquei sobre a modo alegre de ter encontrado dentre os filhos os que andam em verdade. E é interessante, meus irmãos, que nem todos os membros, ele falou aqui, ó, João sabia que nem todos os membros andavam vivendo coerentemente. Nem todos nós, meus irmãos, nem todos nós, muitas vezes estamos coerentes com a palavra de Deus. Nem todos nós, muitas vezes, estamos com amor no nosso coração. Aqui na igreja, dentro da igreja, muitas vezes exercemos funções que precisamos lidar com pessoas. Né? Uma das funções aqui da igreja que precisa ter muito amor e paciência é quem é motorista de van. Eu já fui motorista do transporte aqui da igreja muitos anos. Eu dirigi aquele ônibus grandão, vocês lembram daquele ônibus? Misericórdia, que prova, meu Deus. Andava esse Arco Verde, né, Fredinho? Com 3, 4 pessoas, passando nas ruas estreitinhas, muitas vezes tinha que esperar tirar um carro para você passar, e com amor, porque quem está precisando, muitas vezes, não tem a humildade de aceitar que está precisando. Então você quer que, você passa na hora, quer que faz isso, quer que faz aquilo, e a gente precisa ter muito amor, muita paciência com essas pessoas, porque muitas vezes, não é o caso de todos, mas muitas vezes, algumas pessoas que estão precisando da van, é porque elas não têm humildade o suficiente para receber o carro delas ainda, e Deus está trabalhando com elas, e muitas vezes nós que estamos dirigindo, não temos humildade de transportar aquelas pessoas, e estamos perdendo a nossa bênção também. É igual que anda com carona, né? Uma vez a gente foi para o lago, e uma prima da Janaína falou assim: vocês vão? Eu vou com vocês. Não tem hora para voltar não. Não, eu vou com vocês, nós fomos. Irmão, chegou lá, deu 5 horas da tarde, falou assim: eu quero ir embora. E como assim? Não, eu quero ir embora, você vai me levar, você vai me levar, você vai me levar. E estava bom, estava gostoso, nós íamos assar uma carne para nós comer e conversando. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu tive que vir embora na hora que ela queria, e eu, dono do carro, dirigindo o carro. Eu fiquei indignado aquele dia. Falei: meu Deus do céu, como é que pode? Mas era Deus trabalhando comigo. Mas já viu que tem gente que precisa da carona e é desse jeito? Não, você vai me levar. Não, eu quero ir embora agora, eu quero ir agora. Não, irmão, você está precisando, seja humilde. Você está precisando, seja humilde. Seja humilde. Uma hora você vai ter seu carro e você vai dar uma carona para alguém também, e você vai precisar ser humilde da mesma forma. Isso também é viver em comunidade. Isso é viver em comunidade. E nós temos dificuldade muitas vezes. Talvez você está precisando de uma carona, sabe por quê? Porque você ainda não foi humilde o suficiente para poder Deus te abençoar. Porque Deus sabe que do jeito que você é, se você tiver um carro, você vai passar em cima dos outros. Tem gente que está na igreja, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não conseguiu comprar um carro. Não tem alguma coisa errada? Será que Deus não te escolheu para ter um carro? Não, esse aqui nunca vai ter um carro. Como assim? A bênção de Deus é para todos, meus irmãos. Mas é para aqueles que merecem, que Deus veja que estão prontos. Porque as bênçãos de Deus não tiram da casa de Deus. As bênçãos de Deus, eu já contei para vocês. 2011, eu estava formando a faculdade, ganhando dinheiro, estava tudo bem, tudo bem. A Janaína: vamos no culto hoje? Eu falei: não, vamos lá no Flamboyant em Goiânia? Ou vamos lá passear no shopping? Vamos no culto? Não, hoje nós vamos lá no shopping aqui em Anápolis. Vamos no culto? Não, vamos passear, vamos não sei o quê. Ou seja, as bênçãos de Deus, o dinheiro, foi tirando a gente da casa de Deus. Mas por que Deus não me abençoa? Porque Deus sabe que se Ele te der aquilo que você está pedindo, você vai sair da casa dEle. Muitas pessoas, aquele ditado, né? Não posso subir numa caixinha de fósforo que já acha que está superior aos outros. E é assim. Então, meu irmão, seja humilde. Sejamos humildes. Isso também, a nossa humildade faz com que a gente viva bem em comunidade. Precisamos ser humilde. E o que continua dizendo aqui, por isso aquele que encontra o levou a fazer um único pedido: amem uns aos outros e fiquem firmes na verdade. Que dificuldade que nós temos de amar uns aos outros hoje em dia, meus irmãos. Como é difícil amar uns aos outros. Eu amo fulano, porque se fulano fizer isso para mim, mas e eu? Mas se eu? E se? Não, amar. Aquele amor doador, sabe, de estar à disposição. É tão bom quando você vê alguém disposto a servir. Não é gostoso? É muito bom. Você precisar de mim, eu estou aqui. E quando você precisa, a pessoa: não, eu estou aqui. O que você está precisando? Não, estou precisando disso. Mas agora já viu quando alguém fala assim: estamos juntos, conte comigo. Você precisa da pessoa, a pessoa fala assim: não, porque não tem jeito não. Não é ruim?
Mas você falou que eu podia contar. Mas é porque, e eu, e se eu te der, como é que eu vou fazer? Nós estamos voltados para nós mesmos, essa é a verdade. Ontem nós estávamos conversando lá em casa, com algumas pessoas lá, e eu contando para eles. Esses dias para trás eu passei uma luta, irmãos, misericórdia. Nós temos a EcoSport estragou, e aí, graças a Deus, nós temos o Johnny, né, o Johnny de Heloísa, que às vezes ela empresta ele para a gente, e o Johnny me ajudou muito a arrumar o carro, porque as peças eram caras, e a mão de obra era cara, e ele falou, não, compra as peças que eu arrumo para você. E naquele período que a minha EcoSport estava estragada, eu passei a andar no caminhão do projeto, e o caminhão estragou. Eu levei o caminhão para a oficina, e eu falei, graças a Deus tem um Fusca. Brinquei com a Janaína, falei, quando eu comprei o Fusca, você reclamou, agora nós vamos andar de Fusca, não vai precisar andar a pé. E eu comecei a andar no Fusca de manhã, na hora do almoço, o Fusca estragou, e eu fiquei sem os 3 carros, 2 carros e o Fusca, na verdade. Aí, os 3 na oficina, divino, os 3 na oficina. E era uma quinta-feira, e eu vim para o culto aqui, eu falei, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, abre a porta, Jesus, abre a porta, meu Deus, os carros estão estragados, nós vínhamos a pé. E, sabe, aí o pastor pregando assim, a pregação estava boa, eu olhava para ele, penso que não lembrava, falei, meu Deus, tem misericórdia, Jesus, o carro, meu Deus, os carros, meu Deus, os carros, tem misericórdia. E na oração final, na hora do apelo aqui, eu estava ali no canto, ali com a mão levantada, pedindo para Deus, eu só sabia, falei assim, abra a porta, meu Deus, manda um recurso para me arrumar esses carros. E eu na campanha eleitoral, precisando andar, precisando fazer as coisas, e Deus falou para mim assim, abre seus olhos. Eu abri os olhos, Deus me mostrou o irmão, falou assim, eu quero que você abençoe esse irmão. Irmãos, eu tinha um dinheiro na conta, que não daria para pagar um conserto de um dos carros, não daria. E Deus falou assim, abençoa o irmão. Desci do altar, falei, irmão, é o seguinte, Deus mandou te abençoar, eu vou te abençoar. Fui, abençoei o irmão, e fui na loja, e quando eu fui embora, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, Daniel, eu estava aqui orando e Deus mandou eu te abençoar, porque você ouviu a voz dele. E o que eu tinha feito pelo irmão, eu recebi mais de 6 vezes o que eu tinha feito pelo irmão, que deu para quitar, arrumar todos os carros, mas eu tinha tanta fé que Deus ia fazer, que os carros já estavam tudo na oficina arrumando, vai arrumar, pode arrumar, Deus vai abrir a porta. Mas se eu falasse assim, mas e eu? Mas como é que eu vou fazer mas eu estou precisando. Já viu que tem gente que fala assim, você vai falar, irmão, nós estamos fazendo a vaquinha para ajudar o irmão. Que nada, eu que estou precisando. Por que vocês não fazem para me ajudar? Mas não, quando a gente está com o coração doador, a gente faz confiando em Deus vai fazer, e Deus faz, irmãos. Deus surpreende a gente. Eu lembro uma vez que a gente tinha um irmão aqui na igreja, que não está mais, e na época tinha um irmão passando dificuldade, eu cheguei nele e falei assim, irmão, tem como você ajudar a gente com R$2 para poder, a gente está aqui tentando comprar uma cesta, nós estamos pedindo R$2, para comprar uns alimentos para levar para o irmão. Ele falou assim, rapaz, que nada, quem está precisando sou eu. E esse irmão era empregado, ganhava bem, estava até bem em situação. E ele falou assim, não é que nada, quem está precisando sou eu. Não, irmão, tá bom, Deus abençoe. Meus irmãos, na outra semana, esse irmão que falou isso, perdeu o emprego, a vida desandou. E até hoje, eu encontro com ele, ele não está mais na igreja, até hoje ele não conseguiu erguer. Porque ele falou que quem precisava era dele, e ele estava bem em situação. Então a gente tem que pensar demais no próximo, meus irmãos. Pensar demais. Amar uns aos outros, e permanecer firme na palavra, na verdade. Firme na verdade. Mas, não, verdade é verdade, não tem volta. Permanecer firme, mas amando uns ao outro. Mas o irmão pecou, tá, e você não peca? O irmão caiu, tá, mas você nunca caiu? Aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. E cuidar, irmãos, esse cuidar aqui é muito interessante, porque o cuidar é o tempo todo, você tem que cuidar o tempo todo. Muitas vezes, você não abençoar alguém que está precisando de uma ajuda, não estender a mão para alguém, talvez isso é uma falta de cuidado que você está tendo, porque Deus manda estender a mão. Não, mas não, é porque, e se eu precisar, igual na época da pandemia, né? Na época da pandemia, as pessoas começaram a guardar as coisas, guardar os alimentos, guardar o dinheiro, não, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Meu irmão, nem você não sabe, nem eu, mas Deus sabe. E quem cura da gente é Deus. Eu tenho certeza de que ninguém aqui passou fome na pandemia. Ninguém passou. Graças a Deus, praticamente quase todos nós passamos pela pandemia sem sentir quase nada. Tivemos algumas percas na igreja, sim, mas Deus cuidou de nós, aqui nós estamos, meus irmãos. E você que estocou as coisas, você que guardou as coisas, talvez até perdeu na sua casa, você está aqui e não faltou na sua casa. Você comeu, você bebeu, você vestiu e você está aqui. Já pensou?
E se você tivesse aquilo que você estocou, que perdeu, aquele arroz que juntou bichinha, aquele feijão que estragou, sabe aquele que você guardou, se você tivesse dado para alguém, com certeza você estaria muito mais abençoado hoje. Então, amemos uns aos outros, meus irmãos, estendamos as mãos uns aos outros, né? Aqui no tópico B, onde que a gente está lendo aí, no tópico 2, diz assim, ó: a comunidade cristã deve ser caracterizada igualmente pelo amor e pela verdade. Devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo. Como é perigoso o extremismo, meus irmãos? Como é perigoso? Tanto para o lado da liberdade, como o lado da severidade. É perigoso demais a gente ser extremista. Ah, não, porque pecou. Não, nem para o Senhor dá. Já viu? Tem gente que sai da igreja e você encontra a pessoa na rua e fala: rapaz, mas o irmão passou por mim, nem para o Senhor eu dou. Porque eu saí da igreja, eu não sou crente mais. Quando você encontrar alguém que foi da igreja, na rua, no mercado, onde for, dê a parte do Senhor para essa pessoa. Não é porque ela não está mais conosco que ela deixou de ser crente, que ela deixou de ser filho de Deus. Você sabia que tem um céu que vai todos nós para lá? Se a pessoa que saiu da igreja permanecer firme na casa do Senhor, onde ela estiver, compromissada com Deus, ela vai para o céu, para o mesmo céu que nós vamos. E a gente pode ficar de fora, porque a gente não deu paz do Senhor, porque a gente achou que o irmão não é merecedor do nosso Pai do Senhor. Vamos deixar o nosso extremismo de lado, vamos ser moderados, fazer a vontade de Deus, pregar a verdade, viver a verdade, mas sem extremismo, entender o próximo, compreender o próximo, saber que cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira, cada um tem a sua maneira de viver, de portar, de falar, de brincar. A gente tem pessoas aqui na igreja que fazem as brincadeiras maiores sem graça do mundo, mas você fala: ô irmão, que bom, maravilha. Tem outros que têm as brincadeiras sadias, mas isso faz parte, é o jeito da pessoa. E nós precisamos compreender, cada um de nós temos uma história, meus irmãos, cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma vida, cada um de nós temos um problema. Tem dia que eu vou estar com a cara fechada, tem dia que eu não vou estar bem, tem dia que eu vou estar sorrindo, tem dia que eu vou estar normal. É normal, você também é assim. Que saibamos entender e compreender cada um da forma que é. Amém? No tópico 2 aí, diz assim, ó: o nosso amor não deve ser tão cego que ignore as opiniões e a conduta dos outros. O seu amor não pode ignorar. É igual mãe. Já viu mãe que tem filho usuário de drogas? A mãe ignora. Muitas vezes mãe ignora essa questão. Eu falei para essa mãe que falou comigo na quinta-feira: por que você não chama a polícia? Ah, mas é meu filho. Mas é seu filho, mas a polícia pega seu filho e leva também. É seu filho, mas pode ser preso. É seu filho, mas tem que ser punido. Ah, mas é meu filho, tadinho. Já viu que tem mãe que patrocina, financia a droga para o filho? Eu fazia trabalho na casa de recuperação, que o rapaz falou para nós. A mãe dele era uma juíza aposentada em Brasília. Ela, para ter ele dentro de casa, todos os dias, ela dava R$300 para ele usar droga. Todos os dias. Ele pegava o telefone, pedia, o motoqueiro vinha, trazia droga, todos os dias, ela dava R$300 para ele, e ela falava assim: eu prefiro ele aqui dentro usando droga do que na rua. Isso é amor? Isso não é amor, meus irmãos. Nunca foi amor. Nunca foi amor. Até que ela conseguiram convencer ela que ela tinha que internar o filho, e ele estava numa clínica de recuperação tratando, e ficou mais barato para ela ter o filho internado tratando, do que dando R$300 para ele todo dia. Mas olha só que amor é esse? O amor é tão grande que ela ignorava as atitudes e as condutas erradas dos filhos. Ah, mãe, me dá um dinheiro que eu não sei o quê. Ah, mãe, não sei o quê. Ah, mãe, vai dando, vai patrocinando. E depois não sabe por que está na prova. Nossa, não sei porque as portas fechou tudo, mas como é que não fecha, gente? Como que não fecha? Se você está usando aquilo que é sagrado, que Deus te deu para poder patrocinar a vida errada do seu filho, da sua filha. Filho, a gente tem que falar sim, mas também tem que falar não. E a gente descobre isso só quando a gente vira pai, né? Nossa, meu Deus, depois que eu virei pai, eu falei: meu Deus do céu, agora eu entendo porque que minha mãe e meu pai muitas vezes falavam não para mim, de coisas que poderia estar falando sim, porque não era o momento, não era a hora de ajudar. Muitos nãos da minha mãe e do meu pai me fizeram chegar aqui onde eu estou hoje. Se eles tivessem falado sim para tudo que eu pedi, que eu queria, hoje eu não estaria aqui. Talvez não estaria nem vivo. Nem vivo. Então nós temos que ter, nós não podemos ignorar isso. Temos que ser verdadeiro, temos que amar, mas temos que ter moderação. Saber o que é certo, o que é errado. Você não vai sair dando tudo para todo mundo. Ah, mas é porque eu sou generoso, eu sou bom. Não, não é assim. Nem Deus é assim com você. Na verdade, nós temos muito mais não de Deus do que sim. Já parou para pensar?
Muitas das nossas orações, Deus fala não, não, às vezes não, porque porque não é o momento, não é o momento, na hora certa eu vou dar. Então nós temos que confiar em Deus. E outra, não ignorar essas questões, porque isso é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Aqui no tópico 3 diz assim, os perigos na comunidade, viver em comunidade também tem perigo, meus irmãos, né? Tem perigo sim, e é muito sério. Oposição à encarnação de Cristo é uma influência maléfica para a comunidade. Tem gente que dentro da igreja que acha que Jesus não encarnou como gente, como ser humano, que não veio a essa terra como pessoa, né? Que sofreu as dores, que viveu como nós vivemos. E é interessante que essas pessoas conseguem influenciar a outra. A pessoa está dentro da igreja há 20 anos, né? Na verdade, o ser humano, meus irmãos, ele é voltado para o novo, já viu? Novo. Lançou um telefone novo, eu quero. Um carro novo, eu quero. Agora o modelo da casa é novo, eu quero. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do novo, em todas as áreas da nossa vida, né? Porque o novo desperta curiosidade na gente. E muitas vezes a gente quer ser o primeiro a ter aquele novo. É o novo. E aí está na igreja, nossa, chegou uma nova doutrina, um novo ensinamento. Meus irmãos, novo ensinamento, uma nova interpretação da Bíblia, não, calma aí, aquilo que eu falei no início, né, sobre os falsos mestres, é uma influência maligna, meus irmãos, maligna, é feito para destruir, é feito para separar o reino de Deus, e é muito complicado quando a gente vê alguém tentando separar o reino de Deus, é muito perigoso para essa pessoa, né? Tem uma frase que diz que é muito perigoso você espalhar aquilo que Jesus com seu sangue ajuntou. Jesus deu o sangue dele para poder ajuntar um povo escolhido, salvo, liberto, e tem gente que vai lá e espalha. Já parou para pensar a gravidade disso? Jesus deu o seu sangue para nos unir, aí um abençoado acha no direito de ir lá espalhar aquilo que Deus uniu. Imagina você varrendo a casa, junta um lixo, aí vem seu filho, passa e mete o pé e espalha tudo. Você vai ficar nervoso? Vai ficar contrariado? Tenho certeza que tem mãe aqui, quando está limpando casa, não quer nem que anda. Esposa, né? Está limpando a casa, o marido, não, fica aí, estou limpando. Você vai passar onde que eu estou limpando? Você, limpando a casa, que nem dá tanto trabalho assim, já é assim. Imagina Jesus que deu o sangue dele para unir o povo, você chegar e vai espalhar o povo dele. Você acha que vai ficar feliz com você? Ele vai querer te dar uns cascudos, você pode ter certeza. Ele vai falar, opa, calma aí, eu dei meu sangue para juntar esse povo, você está espalhando. Só que a gente é levado por isso, porque a gente gosta do novo. Mas falou tão bonito, tão emocionado, nossa, meu Deus do céu. E a gente vê que essas pessoas não têm bases sólidas. Logo, a gente vê na internet pregadores nascendo, nossa, explosão, fenômeno. Logo está aí, virou mulher, a mulher virou homem, o homem virou mulher, e aí largou do casamento, casou de novo, tal, porque não tem base. São aventureiros, e muitas vezes a gente está dando ouvido para essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas são nossos ídolos, essas pessoas são a nossa inspiração. Eu quero ser igual fulano. Não, irmão, queira ser igual Jesus. Ele não errou, ele não pecou, ele foi fiel até o fim, ele não negou o chamado dele, o ministério dele. E a gente muitas vezes, por causa dessas pessoas, nós estamos negando a Deus, estamos negando o chamado de Deus para a nossa vida. Nós temos que ficar atento com essas influências malignas. Olha só outra coisa, aquele que nega Cristo, fica sem Deus, não pode ter Deus, isto é, gozar da comunhão com Ele. Quantas pessoas negando a Deus, dentro da casa de Deus, e negando a Deus, né, tipo assim, igual Pedro negou, né, você estava aqui, não, estava não, que isso, nem conheço Jesus, não conheço, não, às vezes a gente nega a Deus no nosso celular, às vezes a gente nega a Deus assistindo um filme, às vezes a gente nega a Deus não estendendo a mão para uma pessoa que está precisando, às vezes a gente nega a Deus fechando os olhos para aquilo que a gente precisava ver, abrindo os olhos para aquilo que a gente não precisava ver. Então a gente tem várias formas, né? O mundo moderno hoje, são várias formas de você negar a Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, para a gente não negar a Deus. Por isso que a Bíblia fala que naquele dia vai ter muita gente que vai falar, Senhor, mas em teu nome, né? E Deus vai falar, apartai-vos porque eu não vos conheço. Por que não conhece? Porque estava dentro da casa de Deus e às vezes negou a Deus para uma coisinha de nada. O irmão,
olhou com cara feio, eu quero que vai para o inferno. Como assim, irmão? Como assim? Você já parou para pensar se aquele irmão está bem, se está precisando de alguma ajuda? Não, mas me olhou esquisito. Não, meus irmãos, nós temos que amar uns aos outros. Amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Que jeito que Cristo te amou? Dando a sua vida por você, não foi? Então você tem que amar seu irmão também dessa forma. Tem que amar seu irmão dessa forma, não adianta. E é difícil? Demais, meus irmãos. É só pela graça de Deus que a gente consegue. Mas nós temos que amar. Temos que amar. Falando a verdade com amor. A gente não pode esquecer disso. A gente tem que amar, mas a gente tem que falar a verdade, mas com amor. Sabe, é igual aqueles maridos que, quando a esposa veste um vestido, fala, ficou bonito? E o camarada fala, nossa, e agora? Não gostei. E aí, o que você fala? Não gostei, você ficou gorda com essa roupa. Pronto, acabou. Acabou o casamento. E é interessante falar essa questão de marido. Gente, como tem homem sem sabedoria, né? Meu Deus do céu, para a gente que é homem, um conselho para nós que é homens, não chama a sua esposa de gorda, não fala que ela está feia, não fala que barriga caiu, as pernas não sei o quê, não, faz isso não, irmãos, faz isso não, né? Mulher sensível, tá linda, ó, tá bonita, mas vamos malhar nós dois, né? Vamos para academia nós dois, porque não adianta você falar que a mulher está feia, você não vai cuidar de você também, então, não, você tá bem, eu te amo assim, mas vamos para academia nós dois, vamos fazer um exercício, vamos caminhar, vamos, né, diminuir a nossa comida, mudar a nossa alimentação. Agora você vira para a mulher e fala, você está gorda, você está feia, você está isso, está aquilo, meu irmão, faz isso não, né? Mas ela está gorda, então, mas fala com amor, fala com jeitinho, mulher é sensível, homem também é sensível, não precisa falar que está gordo não, você que é mulher, né, fala, você está fofinho, vamos para a academia, vamos fazer um exercício, né, Fredinho? Fala com amor, tem um jeitinho de falar. Mas eu sou assim, quando eu vejo eu falo. Pois é, quando você vê, você vai estar no inferno também, porque não precisa falar tudo que vem na sua boca. Tem que ter filtro, né? Tem gente que é sem filtro, o jeito que vem, sai. Então, temos que ter amor, falar a verdade, mas com amor. Continuando aqui, a consequência do erro dos enganadores é muito séria para não ser confrontada. Meus irmãos, os enganadores têm tirado pessoas das igrejas. Essa é a verdade. Enganador muitas vezes não está aqui no altar, como eu disse. Muitas vezes está aí, é aquela pessoa que compra e não paga. Pessoas que vendem coisas. Eu vendo roupa, eu vendo bombom, eu vendo perfume, eu vendo isso, aquilo, outro. Como essas pessoas têm decepção com gente dentro da igreja, já viu? É igual cantina de igreja. A gente fazia cantina toda terça-feira, eu falei, não, vamos parar de fazer cantina, misericórdia. Porque se a pessoa compra fiada, se você não vender, ela vai ficar com raiva de você. Se você vender fiada, ela não vai querer pagar. E quando você for cobrar, o irmão sai da igreja e sai falando mal de você. É muito complicado, irmão, muito complicado. Porque na igreja, a igreja é a casa de Deus, nós temos que ter amor, tem que ter amor, tem que ter amor. E muita gente usa isso para poder fazer as coisas erradas. Mas a igreja tem que amar. Tá, irmão, mas calma aí, que amor é esse? Aí a pessoa vai na cantina, compra, os irmãos que têm apartamento, faz cantina, sabe como é que é? É muito complicado, Aí, não, a revista, chegou a revista nova, aí a pessoa compra a revista, aí trocou a revista, tem uma sua aqui antiga, irmão, não, coloca mais essa aí, depois eu pago. Aí não, mais essa, a pessoa está devendo 5 revistas, não paga uma. Como? Mas aí, em nome do amor, você tem que aceitar. Tá certo, tadinho do irmão, Deus abençoe. E aí muitas pessoas, por causa disso, vai deixando a igreja, vai deixando o caminho do Senhor. Mas eu fui lá para a igreja pensando que as pessoas eram diferentes, eles é como é no mundo, vou ficar no mundo. Para que eu vou para a igreja para ser igual aquelas pessoas? E o nosso testemunho fala muito, meus irmãos. As pessoas estão vendo a gente, as pessoas não estão a fim de ouvir o que você tem para falar, ler o que você escreveu, as pessoas estão a fim de ver o que você está vivendo. Como você está vivendo? Se você está vivendo aquilo que você prega. Tenho certeza que quando o nosso pastor ministra aqui, ele vai falando, e é assim, nós somos assim, todos nós, eu também sou. A gente fica analisando, nossa, mas calma aí, mas ele vive? Você já viu quando alguém prega uma coisa que não vive, tanto que é chato? A pessoa vem aqui, irmão, adora, levanta sua mão, adora. Você fala, rapaz, mas e quando o cara está sentado lá e está até dormindo? Já viu que tem gente que quando tem oportunidade, vamos ouvir o irmão dar uma saudação, porque vocês têm que converter, porque vocês têm que adorar e tal, aí você olha para o irmão está dormindo no banco assim, depois, fala, como? Serve de base? Não serve, e muitas dessas pessoas têm afastado
da casa de Deus por causa da gente, meus irmãos. Por causa de atitudes de pessoas que são falsos mestres. Porque todos nós somos mestres, todos nós somos espelho para alguém, todos nós estamos aptos a ensinar alguém. Então, muitas pessoas têm se afastado da casa de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito sério. Leva os adeptos a perder o pai, bem como o filho, ou seja, as pessoas estão perdendo o pai, estão perdendo o céu, por causa de muitas pessoas que não têm um comportamento cristão na casa de Deus. Nós somos luz nessa terra, nós somos chamados para ser o sal dessa terra. O sal é o tempero, ele dá gosto. E sabe o que é melhor? O sal não é valorizado, o sal não é lembrado. Quando você chega, vamos supor, eu vou lá na casa da missionária Sônia comer, e ela faz uma comida gostosa, saborosa, deliciosa. Eu jamais, e ninguém de vocês vai falar assim, nossa, qual que é o sal que a senhora usou nessa comida? Está gostoso demais. Você vai perguntar isso? Não vai. Você não vai querer saber que marca que é o sal. Nossa, esse sal aqui, você nem sente o gosto do sal, a verdade é essa, a comida está temperada, mas o sal em si, você não vai sentir o gosto dela. Ou seja, ninguém quer saber do sal, ou seja, irmão, ninguém quer saber de você, mas você está lá para fazer a diferença. Ninguém chega lá e fala assim, é cisne, qual que é esse sal? É lebre? Qual que é esse sal? É lá do, sei lá, 1 milhão de anos atrás, do Himalaia? Não, ninguém quer saber. Ninguém quer saber qual que é o sal que você está usando. Ou seja, e nós somos o sal, meus irmãos. Mas ninguém me vê, ninguém fala comigo. Pois é, ninguém quer saber de você não. Todo mundo quer me usar. Sim, quer te usar. E Deus colocou você nessa terra para ser usado. Mas o que eu vou ganhar? Irmãos, na eternidade você vai ganhar. Não olha para cá não. Não olha para essa terra não. Seja sal. Coloca tempero nesse mundo perdido que nós estamos vivendo. O mundo clama por socorro, clama por misericórdia, e esse socorro e essa misericórdia está em você, está em mim. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Porque não adianta a gente, se nós somos sal, não adianta a gente estar aqui da igreja, branquinho, purinho, nossa, o sal é puro, lá, que sal mais lindo. Não adianta, meus irmãos. E cuidado com o sal que você é também, porque tem gente que tem gota, aí se você é um sal, não vai dar certo. Até nisso você tem que tomar cuidado. Até nisso, sabe? Então seja sal, seja luz, resplandeça nessa terra, seja o exemplo, que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano, eu quero ser daquele jeito, porque, nossa, ele faz a diferença. Faça a diferença no meio que você vive. Mas como que eu vou fazer a diferença? Eu só fico em casa. Então faça a diferença em casa. Pega o seu celular, manda um versículo para alguém, manda uma mensagem de conforto, de alegria, de, sei lá, de ânimo para alguém. A gente pega já viu que eu também acho chato receber aquelas mensagens de grupo de bom dia, daquelas tias, daquelas vós, sabe, aqueles trem assim, bom dia, é uma corrente, aqueles trem é chato, não é? Mas elas estão fazendo, e você não tem coragem de mandar um versículo para alguém? Cria uma lista de transmissão e manda um versículo. Mas ninguém responde, mas você fez a sua parte. Tanto que é gostoso quando alguém fala para você assim, nossa, você falou uma coisa para mim que eu estava precisando ouvir, nossa, que maravilha, que maravilha. Como é gostoso a gente ouvir de alguém coisas que a gente precisava ouvir. É muito gostoso, meus irmãos. Então faça isso. Tem gente esperando uma mensagem sua. Tem gente esperando um bom dia seu, falando assim, Jesus te ama. Vai dar certo, vai vencer. Você vai vencer, Deus vai te dar vitória. Mas eu nem tive a minha vitória. Pois é, talvez a sua vitória está nisso aí. Você manda mensagem, a sua vitória chega. Mas a gente está lá no TikTok, né? Aí a gente tem 40, 50 anos, Gonçalo, está aprendendo a fazer as dancinhas no TikTok, filmar e colocar na internet, porque está dando dinheiro, dá sucesso. Como assim, irmãos? Como assim? Nós fomos chamados para fazer a diferença. Seja você a diferença. A gente fala muito em mundo melhor, o mundo melhor, irmão, o mundo melhor começa com você. Começa na sua casa, começa na sua família, né? Como que é na sua casa? Você tem um hábito de orar na sua casa? Não sei se eu já contei aqui, mas lá em casa nós criamos uma roleta. Fica até a sugestão para os irmãos. Nós criamos uma roleta de oração lá em casa. E aí essa roleta fica pregada na cozinha, e toda vez que a gente vai fazer qualquer refeição, e a gente fez tipo uma cruz, né, e colocou os nossos 4 nomes, e toda vez que a gente vai fazer uma refeição, a gente gira a roleta. No nome que parar, ora. E é interessante que às vezes para muito no nome de alguém que não está lá com a vida de oração, né? Deus está te chamando para oração, você precisa orar mais, Mas é uma forma da gente incentivar nossos filhos a orar. Menino, vai orar, vai orar. Como se você não vai orar com ele? Lá não, gira a roleta, toma café, então vem cá, gira. Janaína, amor, ora. Nós damos as mãos, nós 4,
Senhor, e aí a pessoa que está na roleta ora, e os outros, amém, Senhor, amém, amém. Nicolas, você, Maria Júlia, você, eu, agora vamos orar. Vamos no restaurante almoçar, então vamos, quem vai orar, chega lá, vamos lá, chega no restaurante, nossa, mas está lotado, os meninos ficam até com vergonha assim, até. Vai orar, levanta a cabeça, menino, vamos orar. Senhor, obrigado por esse alimento, glória a Deus. Cria hábitos, faça a diferença. E a gente é muito elogiado por isso, principalmente em restaurante. Chega num restaurante, senta nós 4 na mesa, restaurante lotado. Ontem eu fui almoçar com os meninos, eu, a Maria Júlia e o Nicolas, dei a mão e estamos lá sentados orando. A menina chegou para servir, ficou esperando a gente terminar. Ela, nossa, que lindo, meu Deus, que lindo. Oração, irmão, coisa simples. Que lindo, que lindo. E sabe como que a gente aprendeu a fazer isso? Com o João Marcos, ele não está aqui, mas foi com o João Marcos. Teve um casamento do Jean, e o João Marcos, mas a Carol sentou para jantar, os dois deram a mão, bonitinho, na mesa, cheio de gente, no casamento, os dois deram a mão, Senhor, abençoe esse alimento. Eu falei, meu Deus, tem que fazer isso, olha só. Ou seja, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, dê exemplo, faça isso. Faça uma roleta de oração na sua casa. Ó, nós vamos comer, então vem cá, agora alguém vai orar. Pôr o nome de todo mundo, no que parou, ora. Coisa simples, meus irmãos. Ah, meu filho não ora, quer só ficar no celular. Claro, você não incentiva ele a orar, ué. Não incentiva. Então, crie hábitos, crie coisas diferentes para fazer. Faça a diferença na sua casa, faça a diferença na sua família. Meus irmãos, e todo mundo vê. Todo mundo vê. Minha mãe, meus pais são pastores, né? E minha mãe é pastora. E ela viajou com a gente esse tempo atrás. Minha mãe tem um hábito de orar. E ela ficou surpresa da gente fazer isso, divino. Chegava no restaurante, a primeira vez foi até engraçado, nós demos a mão, e a Maju falou, vovó, aí ela pegou o sal, não, vovó, o que é? Dá a mão para nós orar. Ela vai, como assim? Como assim? Vamos orar. Então, crie hábitos, meus irmãos, crie hábitos, faça a diferença, e as pessoas estão vendo. Ou o pior de tudo, ou o melhor para essa situação, é que as pessoas estão vendo. Por que pior? Porque muitas vezes a gente faz coisa errada que as pessoas também estão vendo. Nesse período eleitoral que eu participei, eu vi muitas pessoas falando muitas coisas de mim, para a glória de Jesus, coisas boas, né? E teve até uma pessoa que falou para mim assim, o fulano de tal falou que não tinha como falar mal de você, porque não tinha nada de mal para falar, porque você só faz o bem. Lógico que a gente é humano, a gente erra, mas serviu para ver quanto que as pessoas me veem, sabe? Nossa, cara, eu vejo o que você faz, eu vejo aquilo que você faz, nossa, você dá comida para morador de rua, você ajudou, tal, e quantas pessoas que têm gratidão, pessoas que ajudei, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, falei assim, nossa, eu vou voltar em você, porque você me ajudou aquela vez, você estava precisando. Ou seja, a gente faz sem esperar nada em troca de ninguém, está na gente, você vai fazendo, e depois você vai começando a colher aquilo que você fez, vai colhendo, porque as pessoas também têm gratidão, sabe, e é muito gostoso isso, ou seja, aonde nós estamos, tudo que nós fazemos, nós estamos sendo vistos, primeiro por Deus, e pelas pessoas que estão próximas a gente. Minha família, parte de pai, todos são católicos, muito católicos aqui nessa Vila Formosa, minha família é grande aqui, e toda vez que eles têm um apuro, sabe o que eles fazem? Manda mensagem para mim pedindo oração. Alguns deles até criticam, eles falam os crentes, seis crentes é engraçado demais, mas deixa passar um arroz para você ver, Daniel, tem como orar? Tem como, pedir uma oração lá na sua igreja para mim? Por quê, irmãos? Porque vê a diferença na gente, para a glória de Jesus, e estou longe de ser bom, misericórdia, preciso melhorar demais ainda, mas o que eu estou falando para você é que as pessoas estão vendo a gente, o comportamento da gente, as pessoas estão vendo as nossas atitudes, as nossas ações, e como estão as suas ações? Como é você na sua casa? Como é você na sua família? Você é daqueles que fala a verdade? Mas você fala a verdade com amor? Ou você não quer ofender ninguém, você não quer arrumar problema com ninguém? Seja verdadeiro, mas sem perder a sua essência, sem perder a sua fidelidade ao Senhor, e outra, com amor, não perca o céu, meus irmãos, isso é muito sério, Moisés feriu a rocha, ele está virado e feriu a rocha, e de certa forma, a gente falou, ele estava certo, o povo estava tudo pecando, ele falou, quer saber da coisa? Bebe água aí, tá. A água saiu, o povo bebeu água, matou a sede, matou, e Moisés ficou de fora. É muito sério, é com amor, é o título da nossa lição de hoje, que a gente leu aqui no início, vivendo a verdade em amor. Então temos que ser verdadeiros, temos que falar a verdade, temos que ser honestos em tudo, mas com amor. Não adianta fazer nada sem amor. Esse menino não presta, esse menino não sei o quê, isso não vai dar nada não, isso aí
vai virar bandido. Irmãos, misericórdia, olha o que você fala para os seus filhos. Ministra a bênção na vida do seu filho. Eu lembro que eu acordava de madrugada com minha mãe na minha mão, na minha cabeça, assim, ó, sai. Eu falei, mãe, sou eu. Pelo amor de Deus, sai como? Sai. E ela toda noite orava por mim, põe a mão na minha cabeça. Irmãos, e ela fazendo isso, eu dei trabalho demais ainda. Imagina se ela não fizesse. Meu Deus, como eu dei trabalho para minha mãe. Mas toda noite ela era na minha cabeça e orava, Senhor, faça um pregador, Senhor, não deixa perder não, Jesus, guarda meu filho, faça um homem, estudar, um servo do Senhor, tal, meus irmãos, todos, fazia isso. Mas hoje a gente acorda de madrugada, não, que preguiça, ter que ir lá orar para o meu filho, lá na cama dele. Aí o menino tem pesadelo, o menino acorda de noite chorando, o menino vai para o quarto, mãe, não consigo dormir. Sabe por que isso? Está faltando atitude sua. Está faltando você orar. Meu menino vive doente, pois você tem orado por esse menino? Você tem posto a mão na cabeça desse menino? Né? Mas está doente demais, pois é, às vezes falta você. Mas eu levo na igreja, ora todo culto, pois é, irmãos, mas tem uma oração que pai e mãe tem que fazer. Tem bênção que tem que partir do pai e da mãe, não adianta. Minha mãe até hoje, a gente está na casa dela, fala alguma coisa assim que às vezes não deveria falar, até em tom de brincadeira, no sangue de Jesus nem poder, fala assim, não. E aí muitas vezes a gente está falando coisa na nossa boca que a gente não está dando importância. Mas eu falei brincando, mas a nossa brincadeira, tudo que sai da nossa boca tem poder, meus irmãos. Esse menino, mas essa menina também, não, irmãos, é bênção. Meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. Mas meu filho está perdido, está nas drogas, é bênção. Deus vai trazer, Deus vai restaurar, Deus vai curar e vai transformar. É bênção. Ministra bênção na vida do seu filho. Para de reclamar. Para de falar que está ruim, está difícil. Mas está tão difícil. Meu Deus, está tão difícil. Meu irmão, não está fácil para ninguém. Todos nós, se formos conversar, todos nós temos uma reclamação a fazer. Todos nós vamos falar, mas nessa área está difícil, naquela área está difícil. Mas vai adiantar se a gente não falar para quem resolve o nosso problema? Não vai. Então fala para Deus. Fala para Deus. Sabe, irmãos? É aquela lei da semeadura. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Você colhe aquilo que você planta. Não adianta. Hoje é necessário uma estruturação. Para tudo que você vai fazer, você tem que ser organizado. Sabe? E o problema é que quando nós éramos crianças, muitas vezes nós não tínhamos a instrução de como organizar, principalmente a vida financeira. Na escola que meus meninos estudam, eles têm um dia lá, uma matéria que é educação financeira. Olha, você vê o tanto que é importante. É muito importante essa questão, meus irmãos. As crianças de hoje em dia já iam aprendendo isso, essa educação financeira. Né? Os meus meninos, eles economizam dinheiro. Eu falei para os jovens ali esse dia para trás, dando uma lição para eles, que falava sobre finanças, eu falando para eles, todos os dias a gente dá R$10 para os meninos lanchar na escola, todos os dias, R$10. Eles almoçam, vai para a escola, e fica lá de 1 às 5 da tarde, 5 horas volta, tem um lanche. Aí eles falam assim, pai, mas não preciso lanchar, vou guardar o dinheiro, começar a juntar o dinheiro, porque na escola ensina a juntar o dinheiro, guardar o dinheiro. E aí o Nicolas queria comprar um telefone, a mãe dele tinha trocado o telefone, o Nicolas com 12 anos comprou um iPhone 13, com 12 anos, e eu falando para os jovens, quantos de vocês não conseguiram comprar um iPhone ainda? Por quê? Porque não tiveram educação financeira. A gente tem que se organizar. Eu quero casar, você quer casar? Então tá, calma aí, então você vai organizar primeiro. Quando eu casei com a Janaína, a gente tinha casa própria, carro e tinha moto, e nós dois fazíamos faculdade. Meu irmão, já foi difícil demais. Agora imagina você casar sem uma casa, sem ter um carro, sem ter um emprego. Como? Tem que se organizar, não adianta, gente. Minha vida é sofrer, mas não é que sua vida é sofrer, é porque você é desorganizado. Precisa organizar. E estou falando isso aqui com amor, tá bom, gente? É verdade, mas com amor, você tem que se organizar. Tem que organizar a sua vida. Mas eu cansei, mas Deus fez na vida de fulano, Deus abriu a porta, Deus... Irmãos, para cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar. Não é porque Deus fez na vida do Divino, que abriu a porta e casou com a Kate e tal, então a benção que na sua vida Deus vai fazer da mesma forma, talvez com você Deus vai trabalhar um pouquinho mais. A gente precisa entender isso, a gente tem que se organizar, a gente precisa se organizar. O negócio é que quando a gente principalmente quer casar, a gente é muito empolgado, né? Nossa, meu Deus, nossa, que maravilha, a menina é linda, nossa, o menino é lindo, mas depois que casa, fala, meu Deus, que luta. Pois é, irmãos, é bem-vindo. É igual fazer uma faculdade. Vai fazer uma faculdade, você tem que se organizar para fazer. Vou abrir um negócio.
se organiza para abrir aquele negócio. Tem gente que hoje abre uma padaria, amanhã abre uma pastelaria, depois abre uma casa de ração. Não, depois eu tô abrindo agora uma loja para vender avestruz. Não, eu estou vendendo terra no céu, estou vendendo cisterna, estou vendendo... Meu Deus, meu Deus. Cada hora está fazendo uma coisa. E será que Deus tem tudo isso para você? Ou será que você está fora da direção de Deus, inventando moda? Ah, mas Deus não me abençoou, nada que eu faço dá certo. Mas como que dá certo? Você não pergunta para Deus, hein? Ah, mas eu oro, Deus não fala nada, então enquanto Ele não fala nada, você continua orando. Espera em Deus, Deus vai fazer. Amém? Com amor, viu gente? Estou falando com amor, pelo amor de Deus, não fiquem bravos comigo. Na revista diz assim, ó, não devemos entender que as palavras de João nos levam a nos separar dos que têm opiniões das quais discordamos, mas sim a nos contrapor à mentira, a fim de todos nós firmarmos na verdade. Ou seja, você não é chamado para ficar discutindo com ninguém, indo contra ninguém, brigando com ninguém, meus irmãos. Ah, o cara pensa diferente que eu, o cara pensa que o inferno é aqui. Ah, beleza, ó, guerreiro, o inferno é aqui não, existe o inferno, Jesus vai vir. Ah, mas não creio. Beleza, tudo bem. Você não vai ficar discutindo com as pessoas. Você fala a verdade, a pessoa aceitou, beleza, não aceitou, falou, meu irmão, tudo bem, então, respeita a sua opinião. Mas o problema é que a gente quer ter sempre razão, né? Não, mas tem razão, a Bíblia está falando, tá, mas você não foi chamado para ficar discutindo com ninguém não, irmão. Arrumando confusão com ninguém não. E até é chato isso, né? As pessoas que, tem gente que acha que a opinião dela tem que prevalecer. Não, porque eu sei e tal. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, ele era muito abençoado. Você pediu opinião para ele, falou, irmão, o que você acha disso? Ó, você vai fazer assim, assim, assim. E se você não fizesse do jeito que ele falou, ele ficava com raiva de você. Você pediu a minha opinião? Uai, está pensando o quê? Uai, se você pediu, você tem que fazer do jeito que eu faço, que eu falei, porque se você perguntou, porque você não sabia, eu sei. Como assim, irmãos? Como assim? Como assim? Então, não fica perdendo tempo discutindo com essas pessoas, não. Ó, Jesus veio, Ele encarnou, Ele passou aqui, viveu aqui entre nós 33 anos, sofreu, sentiu as mesmas dores que nós, teve as mesmas dificuldades, tal. Ah, mas eu não creio, não creio. Beleza, meu irmão, Deus abençoe. Pronto, Deus abençoe. Ah, mas vocês é muito fanático. Meu querido, que bom. Mas deixa eu te falar, Ele te ama também, viu? Ah, eu não acredito. Beleza, mas Ele te ama assim mesmo. Pronto. O negócio é que a gente quer ter sempre razão, quer ficar discutindo, batendo boca. Não, irmãos, perca tempo com isso não. Perca tempo com isso não. Muitas vezes a gente ganha a batalha na oração. Muitas vezes não, todas as vezes é na oração. É no silêncio. Senhor, eu falei, o teu filho lá, e ele não concorda. Amém, abençoa, muda o coração dele. Pronto, Deus vai lá e faz. E o nome do Senhor é glorificado. Amém? Encerramento da carta. João faz algumas revelações pertinentes para encerrar sua pequena epístola. Essa epístola de João, essa segunda carta, meus irmãos, é pequenininha, 13 versículos, depois vocês leem em casa. Deixa claro que o assunto não termina com epístola. Aqui tem uma frase que diz assim, preferia falar face a face para não ser mal interpretado. João tinha muito mais para transmitir aos seus leitores, mas estava aguardando uma oportunidade para falar pessoalmente. Como se faz necessário hoje em dia falar pessoalmente, né, meus irmãos? Hoje em dia, e principalmente no relacionamento, né? Você manda o áudio e fala, fulano, tudo bem, tal. Nossa, mas você estava com a voz, esse tom de voz seu. E quando você manda uma mensagem, você manda um joinha. Eu odeio esse joinha. Hoje, o que veio para facilitar, que é a comunicação, o celular, né, o WhatsApp, muitas vezes vira confusão. Mas o seu tom de voz, meu tom de voz, como assim? Como meu tom de voz? Você foi seco. Você foi seco na mensagem. Como que eu fui seco na mensagem? Como é que eu tinha que escrever e colocar uma aguinha, né? Porque não tem como. Ou seja, mas como é bom quando você tem a oportunidade de falar face a face com a pessoa. Não é gostoso? E seja lá o que for que você vai falar, né? Porque quando você fala olhando nos olhos da pessoa, você passa muito mais confiança. Falou, fulano, seguinte, eu quero te pedir perdão por causa disso, eu errei com você, me perdoa. Agora, quando você manda mensagem, você me perdoa, porque, mas lá vem você de novo, né? Não senti firmeza nessa mensagem sua, não. Então, por isso que João fala que é muito mais gostoso, muito melhor, e ele fala que ele ia esperar alguns momentos para encontrar algumas pessoas para poder falar aquilo que ele precisava falar. Tinha mais coisas para falar, mas iria deixar para falar pessoalmente, porque pessoalmente era muito melhor. E com a gente não é diferente. Sempre que você tiver a oportunidade de falar pessoalmente, meu irmão, fale pessoalmente. Fale pessoalmente.
É igual justificar para o pastor, né? Tem gente que fala assim, nossa, vou faltar o culto domingo, meu Deus do céu, como é que eu vou mandar uma mensagem para o pastor? Nossa, como é que eu vou falar? Meu irmão, se você precisa inventar uma desculpa para mandar uma mensagem, é porque você está mentindo. Mentindo. Toda vez que eu preciso faltar o culto, eu falo com o pastor um culto antes. Pastor, é o seguinte, ó, tem um compromisso para mim, domingo, tal, e eu queria ver com o senhor a possibilidade de me liberar, tal. É desse jeitinho, para perguntar para ele. Se o senhor achar que não, não vou. Eu falo para ele desse jeitinho. Ah, mas também, pelo amor de Deus. Gente, ele é meu líder espiritual, ué. Acabou. E já teve vezes de eu falar para ele, ó, pastor, eu estou pensando e tal. Ele falou assim, meu filho, talvez não seja o momento, você não quer orar melhor, não? Pronto. Vida que segue. Agora, eu estou no culto de quinta, sei que eu vou faltar domingo, aí domingo de manhã, ó, pastor, não, irmão, faz isso não, ele está aqui, vem cá, já fala com ele, já fala olhando nos olhos dele. Ah, mas é porque eu não sei, eu fico com vergonha, fico meio de brigar, irmãos. De qualquer forma, o não você já tem, então você vai lá e tenta o sim. É muito melhor, né? Então, sempre que você tiver oportunidade, fale face a face. E aqui ele encerra dizendo também, da esperança de ver os irmãos pessoalmente novamente, né? E Jesus pressupõe que eles receberão bem. Ele fala algumas coisas aqui, que talvez para a gente não seja tão interessante, mas aqui no top 4 ele fala assim, João antecipa que o propósito da visita é a comunhão entre eles, que está escrito lá no versículo 12, que a nossa alegria seja completa. Como é bom a gente ter união, como é bom a gente ter comunhão, né? É muito gostoso quando tem congresso na igreja, não é? Fala sério, eu acho muito gostoso. A gente consegue reunir várias pessoas, é igual dia de eleição, não sei se vocês é assim, mas eu voto lá na Santa Maria do Nazaré, onde que eu cresci. Então, dia de eleição, você vai lá, você vê um monte de gente que você não vê há muito tempo. Fala, fulano, ciclano, tá, conversa. É gostoso a gente rever, ter essa comunhão com essas pessoas, e na igreja também é dessa forma. E por que às vezes, o congresso é tão gostoso? Porque no congresso a gente consegue reunir todo mundo. Ah, vai ter uma conferência, vai ter um congresso, uma festividade, consegue reunir todo mundo, né, consegue ver todo mundo, e é muito gostoso. A gente sabe, meus irmãos, que todo mundo tem as suas correrias, às vezes não consegue vir em todos os cultos, algumas pessoas trabalham, algumas pessoas estudam, algumas pessoas têm preguiça mesmo, mas nesses momentos, é igual acampamento de igreja, né? Quando faz acampamento, vai ter um acampamento lá em Corumbá, quem vai? Aí quando você chega lá, você fala assim, nossa irmão, quanto tempo, né? Aqueles crente escoteiro, né? Que gosta de acampamento, não é? Já viu? A gente teve um acampamento uma vez aqui, que a nossa igreja fez, lá em Cocalzinho. Meus irmãos, tinha gente lá que a gente não via mais de ano na igreja, mas estava no acampamento. Ou seja, esses eventos conseguem reunir as pessoas, né? E é um momento de comunhão, e é importante esses momentos, porque vai que a pessoa vai e gosta, fala, vou voltar a frequentar a igreja, né? Voltar a participar dos cultos, porque é gostoso, a comunhão. Então nós temos que ter comunhão um com o outro, como diz o apóstolo João no versículo 12, para que a nossa alegria seja completa. É muito bom quando a gente vê os irmãos na igreja, é muito bom quando a gente vê a igreja repleta, todos os membros presentes. É muito bom quando a gente vê alguém que saiu da igreja, retornar para a igreja. É muito gostoso, irmãos, é muito gostoso. Quando alguém sair da igreja e voltar, vai lá, abraça essa pessoa, abraça essa família, bem-vindo, senti sua falta, nossa, que bom ter você com a gente novamente. Sabe por quê, irmão? Porque um dia pode ser a gente, e a gente vai querer ser bem recebido. Pode ter certeza, você vai querer ser bem recebido. Então, e a nossa igreja, graças a Deus, já tem esse costume, né, de receber as pessoas, os visitantes, os que estão retornando para a família. Então tenha você também o hábito, e a gente aqui no altar, a gente vê tudo, né? Tem gente que não levanta de jeito nenhum, mas não levanta de jeito nenhum, né? Levante, irmão, vai lá, abraça o seu irmão, abraça a sua irmã, falou, bem-vindo, senti sua falta, que bom que você voltou, estavam com saudade de vocês, e assim, todos nós vivemos em harmonia e comunhão, e o nome do Senhor é glorificado. João termina dizendo que os membros da igreja, de onde ele escreve, estão mandando um forte abraço, e aí que ele encerra a sua carta, a segunda carta de João, que nós não lemos, mas que nós estudamos nessa manhã, e aqui a conclusão diz assim, segunda João pode passar desapercebida em nosso estudo nas escrituras, pode também ser considerada como se não tivesse relação alguma conosco, como um mero documento da igreja antiga. Entretanto, ao ler esta carta com atenção, devemos refletir e checar se compreendemos sua mensagem eterna. Você compreende a relação entre amar a Deus e desobedecê-lo?
Será que você trata aqueles que discordam da igreja em questões doutrinárias de forma adequada? Com a iminência do anticristo e a presença de heresias, afeta a sua igreja local, a sua fé? E aí a pergunta que a gente encerra aqui é: como está a sua vida de comunhão na igreja? Como está a sua comunhão com seus irmãos? Como está a sua comunhão com a sua liderança, com o seu pastor? Você tem comunhão? Irmãos, ter comunhão não é receber a pessoa na sua casa. E é gostoso, eu gosto de receber os irmãos na minha casa, gosto de ir na casa de alguns irmãos também, mas a comunhão não está restrita a isso. Comunhão aqui na igreja. Tem pessoas aqui na igreja que acaba o culto, quando o pastor está dentro da bênção apostólica, a pessoa já está lá na porta, saindo. Como assim, irmãos? Ou então já corre para o carro, vai para o estacionamento, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Não, irmãos, vamos ter comunhão. Vamos amar uns aos outros. Ah, mas eu tenho que acordar amanhã cedo. Ah, porque, meu irmão, 5 minutinhos que você ficar, 10 minutinhos não vai fazer diferença. Ah, ninguém gosta de mim nessa igreja, ninguém me tolera. Como? Ninguém nem sabe que você existe aqui. Chega atrasado e vai embora na acaba o culto. Então gaste seu tempo, vamos ter comunhão, vamos falar a verdade, vamos amar uns aos outros, mas sempre com muito amor. O amor de Deus que transborda o nosso coração, o amor de Deus que nos renova, o amor de Deus que nos fortalece, o amor de Deus que nos faz manter firmes e perseverantes na presença dEle. Amém? Fique de pé, por favor, vamos orar. Pai, ministrei, Pai, a lição que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Sou grato ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor Jesus, Pai, abençoe cada vida que aqui esteve, nossos irmãos que estiveram pela internet. Que o Senhor possa, Pai amado, fazer com que essa mensagem penetre ao nosso coração. Que em tudo, Pai, Teu nome venha ser glorificado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que as nossas atitudes, Pai, o nosso comportamento, o nosso ir e o vir, o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar, o nosso vertir, Pai, o nosso olhar, o nosso falar, seja para glorificar o Teu nome sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa, meu Deus, as nossas omissões, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, meu Pai amado, aquilo que nós temos feito, Pai, que tem desagradado ao Senhor, Pai. Nos ajude a ser pessoas melhor, nos ajude, Pai amado, a permanecer no Teu caminho, na Tua vontade, nos ajude, Senhor amado, a falar a verdade, mas com amor. Oh Jesus, traga amor para os nossos corações, transborde, Pai, nosso coração com amor, o amor que vem do Senhor, Pai, o amor, Pai amado, que excede todo entendimento, Senhor, o amor, Pai amado, que nos traz paz, que nos traz alegria, que sejamos, Pai, o sal dessa terra, que sejamos, Pai amado, a luz, Pai, nesse mundo tenebroso, nesse mundo, Pai, de escuridão, Pai, que o nome do Senhor venha ser glorificado sempre na nossa vida, Pai. Assim nós oramos e desde já te agradecemos,